Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Muitas coisas estão acontecendo na Pixar, muitas coisas estão acontecendo ali na Disney. Essa notícia ela é bem interessante, tá? Porque nós tivemos um veto em relação a uma decisão muito importante que aconteceria num filme infantil. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Você que é papai, você que é mamãe, que você já tem filhos, tá? Você que leva seus filhos para assistir os filmes da Disney, os filmes da Pixar, você que assiste a Linhagem Geek antes de levar o seu filho no cinema, preste muita atenção, porque nós estamos presenciando a correção da rota. Estamos presenciando mudança de paradigma, mudança de metodologia e provavelmente mudança de ideologia dentro da Disney. Não estou falando que a lacrate vai acabar, mas essa notícia e outras que a gente vai lançar mostram que muita coisa tá acontecendo nos bastidores da casa do Mickey. Vamos lá, galera. Pixar, o que será que aconteceu, hein? Pra essa mudança de rota. A gente tá vendo aqui a Rachel Zegler com depressão, o rombo que teve mais de 100 milhões de prejuízo, Branca de Neve, e a gente vê a própria Disney pausando os live actions depois do fracasso da própria Branca de Neve. Então, a gente tá vendo aqui uma reunião. Foi feita uma reunião e falou assim, olha, a gente vai mudar um pouquinho a nossa proposta. Agora, por que vai mudar? Eu adoraria uma coletiva sincera. Difícil, né? Uma coletiva ali das pessoas ou alguém muito ligado a grandes nomes da empresa falando por que isso está acontecendo. Porque antes fracassava, mas continuava. De um momento pra cá, fracassou, parou. Parece que tá voltando na normalidade, né? Em que você não tem problema você... Antigamente não tinha problema você errar o pênalti. Agora, você errava 10 pênaltis, mas continuava jogando. Não tinha problema nenhum, né? Agora parece que, opa, peraí, vamos ver direitinho que não pode errar, né? Talvez algumas coisas mudaram com essa entrada do governo. Mas... eu não acredito no zero lacrate eterno, entende? Mas aqui talvez a gente tenha uma mudança bem drástica aqui, porque os filmes de animação, eles são dois pilares pro cinema, super-herói e animação. É isso aí. Então você não pode mais arriscar perder esse pilar. Porque é engraçado, né? Se você desanimar os adultos levarem os filhos, sobrinho, irmão mais novo no cinema, você não vai ter uma bilheteria e você vai minar esse gênero, por mais difícil que seja. Mas é uma possibilidade. Você, não vou mais assistir isso aqui. Tá muito chato. Então, é a galinha dos ovos de ouro de muito estúdio. Então você não pode brincar com isso aqui. Eu acho que eles estão pensando a longo prazo tudo isso aqui, assim como a renda fixa. Mas vamos ver se isso vai se aplicar ou não. E como é que vai ser a bilheteria da Pixar, que tá começando a se preocupar um pouco mais com o conteúdo. Ainda mais depois do fracasso do Gás Hélio, né? É isso aí. Ó, galera, presta atenção aqui. O Cleverson, que é nosso consultor patrimonial e nosso patrocinador também, ele desenvolveu uma nova metodologia, a metodologia NERD, que significa Norte Estratégico de Renda e Diversificação, que vai te ajudar a enfrentar o mundo financeiro. Esta metodologia te oferece um plano exclusivo focado em estratégia para formar sua base capital, projeto financeiro de aquisição de um ou mais imóveis, investir e diversificar uma carteira com ganhos de até 2% ao mês. Lembrando que a consultoria ela é 100% gratuita e o Cleverson esteve aqui no nosso podcast, se apresentou para nossa audiência, tirou muitas dúvidas e a consultoria ela é 100% gratuita. O Cleverson hoje tem mais de 100 milhões em créditos administrados e ótimas opções de investimentos com alta rentabilidade. E o Cleverson tem 3 convites para você. Presta atenção. Primeiro, você vai se inscrever no canal no YouTube do Cleverson, o Consultor Nerd. Segundo convite, se inscreva, siga o Cleverson lá no Instagram. E a terceira, participe da consultoria online
ou presencial, 100% gratuita se você está neste momento de vida. O link tá na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, pessoal. Sabemos que desde o ano de 2010, muitas obras têm sido sequestradas pela cultura woke com o objetivo de doutrinar pessoas. Não é à toa que a Linhagem Geek lançou o Manual da Lacração, onde explica de forma didática e simples todo esse processo. Sem dúvida alguma, durante todo esse caminho woke que foi trilhado, o grande alvo da Lacrolândia eram as crianças, seguido pelos adolescentes, e podemos observar que diversas obras infantis tinham alguma mensagem woke, como por exemplo Buzz Lightyear, Pinóquio, Peter Pan. Eu posso fazer isso o dia inteiro, tá? Mas um outro fato é que durante o ano de 2024 e até agora em 2025, muitas empresas e estúdios têm se afastado dessa ideologia. Temos visto filmes e obra com desenvolvimento pensando somente em entretenimento. É claro, a Lacrate não gera lucro e nenhuma empresa séria quer deixar de lucrar. Aqui a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que tem a frase, né, quem lacra não lucra, né? Essa frase, ela é interessante, ela é engraçada, ela é boa, mas existe aquele lucro que a gente não sabe. Tem o lucro que a gente não... O lucro dos bastidores. O famoso lucro invisível. Porque ninguém tá lacrando ali por querer lacrar. A gente não pode subestimar grandes empresas, né? Grandes empresas não são tão trouxas assim, é aquele negócio. Ah, por que não tá dando certo o filme? E aí nós aqui, algumas pessoas, porque deu essa lacrada aqui. Se a gente sabe por que a obra não deu certo, é óbvio que a Disney, gigante, sabe também porque não deu certo. Então, pra eles continuarem no jogo, mesmo tomando uma goleada de propósito e não se importando, é porque eles estão ganhando outro jogo. Isso saiu algumas partes lá no USAID, isenção de impostos. Nós tivemos aqui alguns brasileiros também que tiveram milhões de isenções de impostos. Então, você não tá lucrando diretamente na bilheteria, mas você tem um lucro de outros lugares. Até a influência política serve. Porque o que acontece, galera? A gente só observa resultado de bilheteria. Isso. E de agregadores. É o resultado divulgado, né? É o resultado impresso que a gente vê do filme. Exatamente. A gente não vê, por exemplo, porque, não sei se vocês sabem, mas às vezes o óbvio precisa ser falado, porque é o que eu falo sempre pra minha esposa. Às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. E isso faz parte da vida, faz parte do jogo. Ó, todo filme tem patrocinadores. Todo filme tem. Né? Então, por exemplo, a Disney vai fazer o filme dos Incríveis 3, tá? Então, a Disney vai lá na porta da Coca-Cola, toque, 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 Coca-Cola, você quer patrocinar aqui os Incríveis 3? A gente coloca uma Coca-Cola ali num outdoor, a gente coloca o Flecha tomando uma Coca-Cola zero. Vocês querem? Queremos, tá bom. Então, tanto. Aí a Coca-Cola vai e banca. Aí eles vão lá em uma outra empresa, na Nike. Você quer patrocinar? Então, assim, todo filme tem patrocinadores que ajudam a custear o filme. Aí que a gente não consegue perceber, porque às vezes pode vir, sim, um investidor lacrate. Claro. Pode vir uma empresa lacrate que vai falar assim, eu quero colocar aqui 20 milhões nesse filme, tá? Mas coloca uma mensagenzinha ali, na parede, proteja crianças trans. Ou então coloca uma bandeirinha ali, num muro. Eu tô colocando aqui vintão. Só faz isso pra mim, tá? Esse dinheiro a gente não vê. Exato. Esse dinheiro a gente não vê. Assim como o dinheiro de quem vende a opinião, de quem posta e apaga rapidinho. Desculpa por dar minha opinião de verdade. Isso são coisas que nos bastidores tem uma outra conversa. Então isso também rola em todos os âmbitos do show business, né? De internet, tudo isso. Então é lógico, quem tem o aporte financeiro tem muita influência. E aí, galera, conforme
essa queda woke, mas não eliminação total, mas é uma queda. Obviamente, a gente tá vivendo numa queda woke. Se vocês fizerem um exercício bem básico, em 2022 e 2023, a quantidade de filme que a gente trouxe com mensagem lacradora era gigante. Esse ano tá bem baixo, tá? Esse ano tá bem baixo. Baixo, não falei que acabou. Olha que interessante. Parece que a Pixar vetou um dos principais temas e até basilares para que um edifício woke seja construído na mente da garotada: o divórcio. Segundo uma fonte interna do The Hollywood Reporter, um filme em estágio inicial de desenvolvimento da Pixar recebeu uma ordem expressa para que não haja divórcio, em hipótese alguma, neste filme. Essa orientação vem após o fracasso de Lightyear e também após uma personagem que originalmente seria trans, na série Ganhar ou Perder, ter sua trama descartada. Aí eu pergunto pra vocês, que filme seria esse? Lembra do exemplo dos Incríveis que eu trouxe? Incríveis 3? Nós temos ali o Senhor Incrível e a Mulher Elástica. A Mulher Borracha. Será que eles iriam se divorciar no 3? Fica a dúvida. O Matheus me mandou enquanto a gente tá gravando, ele me mandou um dado aqui do labelaço. Do labelaço? É. O Fórmula 1... cabelão? É. O Fórmula 1 skin, uma ótima skin. É. O Fórmula 1... Mas vegano, né? Ele gerou 218 milhões a Apple só de patrocínio. Olha filme. lá. Por quê? Porque você tem um ambiente... Totalmente favorável pra isso. Carro, aí você tem a Fórmula 1 com marcas e tudo mais. Exato, então assim, quando você não depende tanto de bilheteria, aí você tem outras, a gente tá falando dos outros ganhos ilícitos, né? Outros ganhos ali pra você passar uma ideologia. Mas também tem essa outra forma de você ganhar com merchan. É claro que isso aqui é muito difícil a gente ter uma ideia de quanto um filme ganha. Como que sempre tem uma marca de carro, sempre tem uma marca de bebida, sempre tem nos filmes. Grande bebida. Sempre tem isso nos filmes. A gente não sabe quantificar quanto que é o dinheiro. Mas aqui no Fórmula 1 foram 18 milhões só de merchan. Ou seja, bilheteria pra esse filme, aí não vai significar muito. É lógico que significa como sucesso. Quanto que foi de patrocínio? 218 milhões. Cara! É o filme inteiro. É que assim, se a gente for ver, enquanto o André trouxe essa notícia, eu comecei a lembrar, cara, aparece marca de pneu, marca de carro. Tudo. Um monte de tipo de marca de tecnologia no filme. E você tem os pilotos reais que ajudam a trazer todas essas marcas. Com os marcas. macacões, com as marcas. Então assim... Então, aqui é a jogada de mestre, Sim. Entendeu? Mas é difícil um filme ter tanta coisa assim. Mas eu acho que pode ser uma outra saída, você começar a agregar muito mais dessa publicidade, desse merchan, pra depender menos da bilheteria. Mas a bilheteria, mesmo assim, ela é um saldo que sempre vai valer a pena você ter uma cartada boa pra você vender muito mais o teu produto. Então, isso aqui acho que é uma grande minoria. Você tem isso nos filmes, mas o valor deve ser bem mais baixo. Então, mas aí, olha só, aí você vai perguntar então pra gente, então a bilheteria não serve pra nada? Serve justamente pra isso. A bilheteria, a bilheteria e a nota nos agregadores, e quando eu digo agregadores, eu digo de crítico e digo de audiência, eles são o retrato da imagem da satisfação do público com o produto final. Então assim, vamos pegar o exemplo de Branca de Neve, que não chegou nem a 100 milhões de dólares de bilheteria. Nem bateu 100 milhões de dólares de bilheteria e você teve um orçamento de mais de 200 milhões de dólares. Você teve aí um grande prejuízo, por mais que tivesse patrocínio envolvido, só que a imagem da Disney, a imagem como empresa, fica altamente desgastada para um médio-longo prazo. Então você fazer filmes com mensagens ideológicas lacradoras, ela destrói a empresa não na hora,
mas no médio, longo prazo. E eles começaram a perceber isso. Por quê? Porque 2020, 21, 22 não tinha não tinha uma exposição, não tinha um contraponto tão pontual e tão contundente na internet, por exemplo. E eu não falo nem da linhagem geek, tá? Eu falo nível mundial. Hoje, a cultura woke, ela tá na mira. Por quê? Porque cresceu muito o olho. A Disney cresceu muito o olho. Você acha... assim, ó. Acolyte é podre. Mas 70% do fracasso de Acolyte foi por causa das entrevistas que as showrunners, as atrizes deram extra série e as mensagens lacradoras da série. 80, 90% é tudo isso, é tudo... O fracasso inteiro de Acolyte. Se você se restringisse Acolyte apenas uma série podre, sem mensagem lacradora, poderia até ter a segunda temporada. Até poderia. Mas o problema é a mensagem woke na série e extra série. E ainda de todas as franquias que estão debaixo do guarda-chuva da Disney, a única que ainda não apresentou um sinal de vida foi Star Wars. A gente teve ali um lampejo com Deadpool e Wolverine. Agora aqui na Pixar e na Disney a gente já teve Divertidamente 2, já tivemos Lilo e Stitch. Então aos poucos, as coisas estão voltando ao normal. E depois, não sei se vai hoje, mas provavelmente amanhã vai um vídeo muito importante sobre um outro filme que a Disney ia fazer de live action, que passou por mudanças significativas, correção de lacrate também. Então vamos observar isso aí. Tá bom, galera? Muito bem, senhoras e senhores. Então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.